Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio químico, né? E os conceitos de pH e pOH, mas da forma bem simples, bem básica, para a gente poder entender direitinho, ok? Bom pessoal, então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? A gente vai estudar nessa quinzena, né, esses conceitos de equilíbrio, pH e pOH, e principalmente o conceito de equilíbrio químico, equilíbrio iônico da água, que vai dar a base para a gente entender o que é o pH e o pOH e como um está relacionado com o outro. Então, né, o objetivo dessa aula seria a gente pegar aí os conceitos, né, de equilíbrio químico e tentar relacionar com pH e pOH. Então, só para a gente lembrar, né, o que seria um equilíbrio químico, ou no nosso caso aqui especificamente o equilíbrio iônico da água, a gente tem que lembrar como que a água se ioniza, né? Então, se a gente pegar aqui duas moléculas de água, né, um recipiente cheio de água e comparar aqui duas moléculas, e a gente vai ver que a água, pessoal, ela pode se auto-ionizar e formar o íon, né, que a gente chama de íon hidrônio, que seria o íon H3O+, um íon positivo, né, o cátion, e o íon negativo, que seria o ânion aqui, OH-, tá? Então, seria o íon hidrônio, que é o íon H3O+, e o íon hidróxido, que seria o OH-, tá? Lembrar lá dos nossos conceitos de ácido e base, né? Então, esse H3O+, seria o nosso ácido conjugado e o OH- seria a nossa base conjugada, né? Só que não precisa preocupar muito, né? A maioria de vocês não viu isso aqui no colegial, né? Essa questão aqui de formar H3O+, OH-, geralmente a gente vê de forma mais simplificada, dessa forma aqui, ó. Né? A gente vê lá no colegial dessa forma aqui, que a água, ela se auto-ioniza formando o íon H+, e um íon OH-. E a gente vai partir desse conceito aqui, ó, dessa forma simplificada, para mostrar para vocês o que seria o equilíbrio iônico da água e para a gente chegar lá em pH e pOH. Então, a partir dessa reaçãozinha aqui, tá? Dessa equação química. Então, vamos lá. A água produz íons H+, e íons OH-, né, que seria o ácido conjugado, H+, e a base conjugada, OH-. Toda substância que sofre ionização possui uma constante de ionização chamada K. Então, toda substância que sofre uma reação ou que sofre ionização ou dissociação, ela possui uma constante de ionização ou constante de dissociação. No caso da água, é uma constante por ser uma molécula, né, formada por ligações covalentes, molecular, né, uma substância molecular, ela vai sofrer ionização, tá? E isso possui uma força, né, uma constante chamada K. E essa constante é que vai determinar se uma substância ioniza mais ou menos. É só lembrar lá de conceito de ácido e base, que a gente já falou, ácido forte, base forte, ácido fraco, base fraco. Ácido forte será aquele que vai se ionizar muito, né, próximo de 100%, e ácido fraco vai se ionizar pouco, próximo aí só de 5%. E quem vai determinar essa constante de ionização? E para a água da mesma forma, né? Então, quanto maior o valor da constante, mais vai ionizar, e quanto menor o valor dessa constante, menos vai ionizar. E da água, só para a gente ter uma noção aqui, só um minutinho. Bom, a gente viu, na hora que a gente falou de equilíbrio químico, né, que essa constante, esse K, ele tem como ser calculado, né? Então, se a gente pegar aqui o K de forma geral, ele pode ser calculado pegando a concentração dos produtos e dividindo pela concentração dos reagentes, tá? Então, todo o K é calculado pegando a concentração dos produtos e dividindo pela concentração dos reagentes. Bom, então se a gente for substituir isso aqui e jogar na fórmula, né, na equação da água, a gente tem que H2O, né, a fórmula da água, ela se ioniza em H+ e OH-. Então, como que eu calcularia essa constante? A constante seria calculada pegando concentração
dos produtos, no caso nosso produto H+, e OH-, então seria a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, e dividir pela concentração do nosso reagente, no caso aqui H2O. Isso aqui, pessoal, já foi experimentalmente comprovado, e ela tem um valor de 1,8 vezes 10 a menos 16. Observe o seguinte, esse valor 10 elevado a menos 16 é um valor extremamente baixo. Então, o que isso quer dizer para nós? Que esse valor extremamente baixo quer dizer que a água vai se ionizar muito pouco. O grau de ionização da água é extremamente baixo, ela quase não se ioniza, muito pouco a quantidade de moléculas de água que vai se ionizar. Então, se a gente pegar isso aqui, ela é uma constante tão baixa que a gente pode quase que afirmar que a concentração de água não vai variar. Então, essa concentração aqui, ó, ela praticamente não sofre alteração. Então, olha só. Se eu estou pegando aqui novamente, né, constante é igual a concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente, a gente viu que isso tem um valor definido. Com a constante extremamente baixa, quer dizer que esse valor aqui, que é a concentração do reagente, ele praticamente não se altera, quase não vai se ionizar, vai formar muito pouco H+ e muito pouco OH-. É uma constante tão baixa e o valor da concentração de água é praticamente inalterado que a gente pode quase que afirmar ou pode deduzir que ele seria uma constante. Tá? Esse valor, essa concentração de água, ele ficaria praticamente constante durante todo o processo. Ou a quantidade que ia se ionizar é tão baixa que não é relevante para a quantidade de água que não sofreria ionização. Então, se a gente pode afirmar que isso aqui quase não sofre ionização, ou fica praticamente constante, e o K já é uma constante, eu jogando aqui, pessoal, ó, só trocar aqui para mostrar para vocês. Então, se eu jogar, só trocar de cor aqui para ficar mais visível. Então, se eu pegar essa constante aqui e jogar ela para o primeiro termo aqui, vou passar ela tá dividindo, então vai passar multiplicando, certo? Então, eu vou ter a seguinte fórmula. Eu vou ter aqui H2O, certo? Vezes concentração, voltando aqui, deixa eu só apagar, não, que não é concentração, H2O vezes o K, né, ele seria igual a concentração do íon H+, certo? Vezes a concentração do íon OH-, certo? Então, se a gente pode falar que a concentração da água, que é praticamente constante, né? Concentração da água praticamente constante, vezes o K, que já é uma constante, esse K é constante, valor definido, 1,8 vezes 10 a menos 16, ele é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Bom, se a concentração de água é constante e o K também é constante, esse valor, um vezes o outro, deixa eu mudar aqui a cor, esse valor aqui, concentração de água vezes concentração, vezes a constante, concentração de água vezes a constante, ele também é constante. Tá? E ele recebe uma nova denominação, que aqui nós vamos chamar de KW, que seria a constante de ionização da água. Então, esse KW ele seria igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-, certo? Então, essa nova... isso aqui a gente já determinou. Vou mudar aqui para mostrar para vocês.
Então, esse kW aqui, né, que a gente definiu, que é a nova constante, constante de ionização da água, que é um valor fixo, certo? Ele é calculado pegando a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E isso, pessoal, esse valor aqui, e se eu sei que o kW, a gente já falou isso lá atrás, ele é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, certo? Eu posso falar que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- também vai ser igual a 10 elevado a menos 14, certo? Então, se kW é concentração de H+ vezes concentração de OH-, eu posso falar que esses dois aqui, um vezes o outro, H+ vezes OH- vai ser 10, ou vai ter um valor de 10 elevado a menos 14 mols por litro, certo? Se eu sei lá da ionização da água, né? H2O se ioniza formando H+ e OH- na proporção de 1 para 1. Não é isso, pessoal? Se eu sei que é a proporção de 1 para 1, né? E eu sei que um vezes o outro tem que dar 10 a menos 14, calculando um sozinho, já que os dois têm o mesmo valor, porque a proporção é de 1 para 1, eu sei que H+ tem que ser igual ao H-. E se H+ tem que ser igual ao H-, e os dois juntos, um vezes o outro, tem que ser 10 a menos 14, eu posso inferir aqui que a concentração de H+, que é igual à concentração de H-, vai valer 10 a menos 7. Tá? Então, se a gente colocar isso aqui numa escala, eu já falei para vocês lá em sala de aula, coloquei numa escala aqui. Então, se eu tenho concentração de H+ e concentração de OH-, então H+, esses valores aqui de cima, e concentração de OH-, colocariam os valores aqui embaixo. Se eu partir da concentração de H+ de 10 a menos 7 aqui, isso seria uma concentração para água pura, tá? Sem nada, levando em consideração a constante de ionização da água, o kW 10 a menos 14, e as quantidades de H+ e OH- sendo a mesma, né? Então, a concentração de H+ e a concentração de OH- valeria 10 a menos 7, certo? Só que eu sei que os dois, né? Só colocar aqui para a gente lembrar. Eu sei que concentração de H+ vezes a concentração de OH- tem que ser igual a 10 elevado a menos 14, certo? 10 elevado a menos 14. De forma que, para chegar nesse valor de 10 elevado a menos 14, se eu diminuo a concentração de H+, sendo esse um valor constante, eu tenho que aumentar a concentração de OH-, porque esse valor aqui não pode mudar. Se eu aumento a concentração de H+, esse valor diminui. Se eu diminuo a concentração de H+, esse valor aumenta, tá? De forma que um vezes o outro tem que dar 10 a menos 14. Então, olha só. Se esse H+ é 10 a menos 7, para dar 10 a menos 14, um vezes o outro, a concentração de OH- também tem que ser 10 a menos 7. Porém, vamos supor que a concentração de H+, eu estou aumentando a concentração de H+ aqui, indo para a esquerda, e ela vale 10 a menos 4 mols por litro. Qual que seria o valor da concentração de OH-? Bom, se eu sei que um vezes o outro é 10 a menos 14 e a concentração de H+ seria 10 a menos 4, a concentração de OH- só poderia valer 10 elevado a menos 10. Ou seja, pessoal, é o que falta para chegar a 10 a menos 14. Ó, se eu multiplicar aqui os valores, 10 a menos 4 com 10 a menos 10, conserva a base e soma
os expoentes. Menos 4 com menos 10 dá menos 14. Então, um seria o complementar do outro. Agora, se eu for aqui para a direita, H+, eu estaria diminuindo a concentração de H+. Vamos supor que teria uma concentração de H+, 10 elevado a menos 10. Qual que seria, para essa concentração de H+, qual que seria a concentração de OH-? Bom, o que falta para chegar a 10 a menos 14 seria 10 a menos 4. Né? Então, se eu multiplicar um pelo outro, ó, conserva a base, que é 10, soma os expoentes, menos 10 com menos 4 daria menos 14. Então, é o que falta para chegar, simples assim, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma concentração de H+, 10 a menos 2. Qual que seria a concentração? Qual que seria a concentração aqui de OH-? Bom, o que falta para chegar a menos 14, então seria 10 elevado a menos 12. Certo? Aí dá. Bom, o que isso teria a concentração de H+ e a concentração de OH- teria de relação com pH e pOH? Bom, primeiro vamos ver o significado de pH e pOH. pH significa potencial hidrogeniônico e pOH potencial hidroxiliônico. O que isso quer dizer? Bom, potencial de hidrogênio ou hidrogeniônico seria uma relação com a quantidade de H+. Tá? Então, seria um valor que estaria relacionado à quantidade de H+ no meio. E pOH seria um valor que estaria relacionado à quantidade ou à concentração de OH- no meio, certo? Então, pH relacionado à quantidade de H+, e pOH relacionado à quantidade de OH-, certo? E como são calculados? Bom, tanto pH como pOH são funções logarítmicas da concentração de H+ e OH-, respectivamente. Falei para vocês. Então, como que eu faria para calcular o pH a partir da concentração de H+? Bom, eu tenho que pH é igual a menos log da concentração de H+. E pOH, como ficaria? Bom, pH é igual a menos log da concentração de OH-. Então, pH relacionado à concentração de H+, função logarítmica, e pOH, função logarítmica da concentração de OH-, certo? Então, se a gente fosse calcular o pH, por exemplo, se eu desse a concentração para vocês, concentração de H+, no valor de 10 elevado a menos 7, como que ficaria o pH disso? Bom, eu teria que substituir lá na fórmula, né? pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, eu teria que pH é menos log de 10 elevado a menos 7. Resolvendo isso, jogando na calculadora, eu teria um pH igual a 7. Tá? Então, para uma concentração de H+ de 10 elevado a menos 7 mol por litro, eu teria um pH de 7. Bom, se eu não tiver nenhum valor aqui antes do 10 a menos 7, por exemplo, 1,8 vezes 10 a menos 7, 5 vezes 10 a menos 7, 20 vezes 10 a menos 7. Se eu não tiver nenhum valor, tiver só a base 10 com a sua potência negativa aqui, 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 10, 10 a menos 2, diretamente, você pode ir direto aqui, pegar o valor da potência, no nosso caso aqui, menos 7, e colocar o valor positivo para o pH. Tá? Então, se a potência é 10 a menos 7, o pH seria 7 positivo. Se a potência fosse aqui 10 a menos 10, o pH seria 10 positivo. Se a potência for 10 a menos 2, o pH seria 2 positivo e assim sucessivamente. Tá? Bom, se eu colocar, relacionar aqui concentração de H+ com a escala de pH e depois de pH para pOH, como que ficaria? Bom, eu teria aqui, a gente já viu essa escala na concentração de H+, partindo aqui de uma concentração de 10 elevado a menos 7, para a esquerda, a concentração de H+, ela está aumentando. Então, para a esquerda aqui, a concentração de H+, ela aumenta. E para a direita,
a concentração de H+, ela diminui, certo? Porque a potência aqui é negativa, então a gente tem que lembrar disso. Então, se eu estou aumentando a concentração de H+, se eu aumento H+, quem que libera H+ no meio? Não é ácido? Então, se um ácido está liberando H+, está aumentando a concentração, no nosso caso aqui para a esquerda, o pH está ficando mais ácido. Ele está ficando mais ácido, certo? E se indo para a direita aqui, eu estou reduzindo a concentração de H+, ele vai ficar mais básico, certo? Tá ficando aqui mais básico, certo? À medida que eu vou diminuindo a concentração de H+. Então, para a esquerda, aumenta a concentração de H+, o meio fica mais ácido. Para a direita, diminui a concentração de H+, o meio fica mais básico. E qual que é a relação que isso tem com o pH? Bom, a gente viu que se eu calcular, jogar lá na fórmula, essas concentrações aqui de H+, na fórmula do pH, falei para vocês como macete, né? Simplificando aí, eu pego, se eu não tiver nada antes do menos 10, do 10, né? Elevado à potência negativa, eu posso pegar diretamente o valor da potência e falar que é o valor do pH positivo, né? Então, por uma concentração de H+ de 10 elevado a menos 7, o pH vai ser 7. Por uma concentração de H+, 10 elevado a menos 4, o valor do pH vai ser 4. Por uma concentração de H+, 10 elevado a menos 10, o valor do pH vai ser 10. Então, se eu tiver aqui, pessoal, quer dizer que a concentração de H+ e a concentração de H- é a mesma, 10 elevado a menos 7. Bom, se a concentração de H+, né, que são liberadas por ácidos, e de OH-, que são por bases, é a mesma, quer dizer que o pH não é nem ácido nem básico, então seria um pH neutro, né? Então, nesse valor aqui, eu estou próximo ou eu estou na neutralidade, então um pH neutro, certo? No valor de pH aqui em 7, tá? Então, se eu caminho para a esquerda, eu estou aumentando a concentração de H+, o pH está ficando ácido. E se eu caminho para a direita, diminuindo a concentração de H+, o pH está ficando básico. Tranquilo isso aqui? Se eu for passar da escala de pH para a escala de pOH, como que ficaria? Bom, então eu tenho a escala aqui de pH, né, no 7 aqui, para concentração de H+ de 10 elevado a menos 7. Para a esquerda eu estou aumentando H+, logo o pH, né, está abaixando, está diminuindo. E para a direita o pH está aumentando. Então, para a esquerda ficando mais ácido, para a direita ficando mais básico. Como que eu saberia os valores de pOH pelo pH? Bom, se eu tenho pH no valor 7, os dois somados, pH mais pOH, os dois somados têm que dar 14. Então, se o pH é 7, o pOH também vai ser 7. Agora, se eu diminuo o valor do pH, ó, pH valendo 6, um pH ácido, o valor do pOH seria o complementar para chegar a 14. Tá? Então, seria 8. Então, se eu somar pOH mais pH, tem que dar 14. Então, se o pH é 6, o pOH 8. Ó, se o pH é 3, quanto que falta para 14? 11. Então, o pOH é 11. Se o pH é 12, para 14 faltam 2. Então, é o complementar o que falta para chegar a 14. Então, tranquilo isso aqui, pessoal? E a questão de ácido e base continua a mesma coisa. Então, aqui, né, para a esquerda, eu tenho um pH ácido. Bom, aqui só para a gente fechar, né, só mostrar para vocês algumas soluções, algumas substâncias do nosso dia a dia, algumas coisas que a gente come, né, que a gente encontra como produto de limpeza, enfim. Só para a gente ter uma noção dos valores de pH de cada um, onde que eles estariam naquela escala de pH, né?
Então aqui a gente vê desde o ácido clorídrico, que é um dos ácidos mais usados em laboratório, né, a solução de bateria com ácido sulfúrico, uma solução extremamente ácida, né, que próximo de 1, limão, substância extremamente, um suco de limão extremamente ácido, pH próximo de 2, vinagre bem ácido também, tomate ácido, água de chuva, geralmente as chuvas, né, por causa da poluição, são chuvas ácidas, né, vocês sabem disso. O leite, pH levemente ácido, teoricamente a água da torneira, né, ou água pura teria um pH neutro. E aí subindo o pH, passando para o pH mais básico, né, ovo, clara de ovo com pH em torno de 8,5, um pH já básico, soda cáustica, né, hidróxido de sódio, NaOH, pH em torno de 9, sabonetes, né, detergentes também tem pHs elevados, né, básicos, leite magnésio, amônia, alvejante, água sanitária, né, a gente usa muito aí pH baixo. Então só aqui para a gente fechar, igual a gente viu, para a esquerda pH ácido, em 7 pH neutro, acima de 7 pH. Espero que vocês tenham entendido, né, mais questões a gente vai tirando no fórum de dúvida, fórum de discussões, não deixa de postar lá não, que a gente vai sanando essas dúvidas, e na aula também, vocês podem procurar no atendimento presencial, né, que a gente vai deixar um horário lá para atender vocês, que a gente tira essas dúvidas aí. Ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.